O tema do vídeo de hoje é como guardar os nossos itens, as nossas coisas e os nossos objetos. Guardar é o segundo passo para a organização de um ambiente. Só que quando a gente vai guardar, a gente não pensa muito sobre esse processo. A gente simplesmente guarda, seja numa gaveta que tem um espaço ou num armário que tem espaço. E muitas vezes, às vezes nem que tem espaço. Você faz um bolo de macarrão e joga lá dentro e fecha o armário rápido para não cair, né? Não tá vendo, tá guardado, tá lá dentro, tá seguro. Só que guardar, ele está muito associado a comportamentos que a gente reproduz, que os nossos pais ensinaram ou que a sociedade nos induz de uma forma inconsciente. E o que é guardar? Guardar é colocar coisas, itens, objetos em lugares a que foram destinados. Como, por exemplo, a despensa foi feita para guardar as coisas que a gente vai consumir na casa. O cofre, ele é reforçado para guardar bens de valor. O silo, ele é usado para guardar grãos. Os containers são grandes baús que atravessam os mares em cima dos navios ou em caminhões pelas estradas. E todos eles foram criados, destinados a guardar algum tipo de coisa. Os navios de guerra à vela são os maiores exemplos de organização que eu posso dar. Eles precisavam passar meses em alto mar, longe de qualquer tipo de civilização, qualquer tipo de suprimentos. E além disso, eles tinham que enfrentar outros navios num combate de balas de canhão. E para organizar um navio desse, onde se passa meses, é necessária muita estratégia, muita projeção do que vai acontecer, das coisas que podem acontecer, para que a viagem não seja um desastre, para que a tripulação não morra, para que o navio não afunde. Por exemplo, eles tinham que guardar a pólvora do navio, que era utilizada para atirar nos canhões, colocar nas espingardas. E onde eles iam guardar a pólvora para que ficasse longe dos canhões inimigos? Imagina um compartimento de pólvora inteiro sendo acertado por uma bala de canhão. O navio afunda instantaneamente. Você seria derrotado. Isso é um prejuízo e isso conta para um país, para uma civilização. Então eles pensaram e elaboraram uma forma de guardar essa pólvora de forma que não fosse atingida por esses canhões. E qual foi essa forma? Eles criaram um compartimento chamado paiol. Esse paiol ele ficava abaixo da linha da água. E, além disso, ele era reforçado por chumbo, o que dificultava, no caso de um impacto, que atravessasse, atingisse a pólvora. E por que abaixo da linha da água? Quando qualquer objeto, qualquer projétil, ele acerta a água, isso é pela física, pela diferença de resistência, ou pela resistência criada pela água naquele projétil, ele tende a diminuir a velocidade, ele tende a diminuir a sua força, o seu impacto. Então, por mais que acertasse aquela parte do navio, não necessariamente ia atingir com o objetivo de explodir. Podia danificar o casco, podia outras coisas. Sem contar que é muito mais difícil você acertar um navio, porque o navio ele tem esse formato. Então os canhões, quando eles miram, eles já miram para baixo. Então é muito mais difícil você acertar um objeto que já é triangular no fundo. E esse é só um exemplo de organização que eles tinham que se preocupar para poder iniciar uma navegação, iniciar uma aventura em alto mar. Sem contar todos os outros suprimentos que eles precisavam estocar, também de forma estratégica, pensando em todos os intempéries que podiam surgir em alto mar, e para que retornassem a salvos, em segurança. E o que um navio de guerra à vela tem a ver com a minha vida? Eu acredito que a nossa vida ela é tão complexa quanto um navio à vela. São muitas coisas que a gente tem que lidar ao mesmo tempo, de diferentes maneiras, para que a nossa vida continue. A gente tem o trabalho, a gente tem os estudos, a gente tem o lazer, a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos amigos. Todas essas atividades, elas em conjunto formam a nossa vida. E se a gente não organiza essas coisas
de uma forma em que a gente consiga navegar, ou seja, a gente consiga assumir o leme da nossa vida e seguir sem que um navio exploda nosso compartimento de pólvora, em que diminua as nossas incertezas durante essa viagem, que é a nossa vida, fica muito mais difícil viver. Começa a ficar desprazeroso acompanhar o dia a dia. Um momento que era para ser de grande felicidade, como por exemplo um almoço, começa a ficar estressante quando você não encontra, por exemplo, a travessa em que você vai colocar a comida que acabou de fazer. Você começa a ficar procurando em vários lugares diferentes onde é que está aquele objeto para você colocar o almoço. E só essa busca em procurar alguma coisa já é estressante, já é desgastante. A gente não gosta. A gente realmente não gosta de procurar coisas. É estressante pra gente. E se a gente todo dia está procurando alguma coisa, seja a chave do carro, a carteira que perdeu em algum lugar, o livro que você deixou em outro lugar e ele precisa ser acessado porque você tem uma prova amanhã, tudo isso começa a ficar estressante. E a vida começa a perder um pouco de graça, um pouco de prazer. Sendo que não precisa ser assim. Se você entende que as coisas precisam ter lugar definido para elas, você começa a ter um mapa mental da sua casa, um mapa mental da sua vida. Por exemplo, como que a gente guarda as nossas roupas? Como é que a gente guarda, geralmente? A gente dobra num quadrado e empilha, uma sobre a outra. E da onde a gente aprendeu isso? De onde a gente tem esse comportamento de dobrar as coisas num quadrado e empilhar uma sobre as outras? Basicamente, esse tipo de comportamento vem das lojas de exposição. É muito mais fácil, na experiência do cliente, quando ele vê uma roupa daquele jeito e pega e coloca na sacola, permitindo que o próximo cliente também faça esse mesmo movimento, porque assim ele consegue ver de uma forma melhor, ele consegue abrir a roupa, ele consegue ter mais contato. E a gente copia esse comportamento da loja, que serve para a loja e para a experiência do cliente numa loja, para a nossa vida. A gente dobra as nossas roupas da mesma forma, empilha no armário, empilha nas gavetas. Só que não é assim que a roupa foi feita para ser dobrada, para ser guardada. As roupas atendem um princípio da organização que é a verticalização. Quando você verticaliza os seus objetos, você tende a encontrá-los com mais facilidade. Eles ficam mais acessíveis, é como um livro na biblioteca. Por ele estar na vertical e por ter uma categorização da forma que ele é organizado, ou seja, pelos títulos, é muito mais fácil você encontrar. Imagine se a biblioteca fosse um monte de livro empilhado um em cima do outro. Seria praticamente impossível encontrar alguma coisa lá dentro. E se a gente traz esse mesmo princípio para as nossas roupas, a chave vira completamente. Eu vou te mostrar um exemplo de como fica uma gaveta quando você organiza da forma vertical. Uma gaveta que você coloca as roupas na vertical fica muito mais acessível de você saber quais roupas tem e qual pegar. Fica muito mais simples você pegar uma roupa do que você simplesmente ter aquela pilha de roupas dobradas de forma quadrada em que você tem que ficar procurando uma por uma até encontrar. Além disso, o peso que uma roupa faz em cima da outra, quando elas estão dobradas horizontalmente, faz com que ela amasse, crie vincos. E aí, toda vez que você passa uma roupa, dobra essa roupa da forma quadrada e empilha, guarda no armário, toda vez que você vai tirar as roupas que estão abaixo da primeira roupa, você tem que passar de novo, porque elas estão com aqueles vincos. Sendo que a forma que você deveria dobrar suas roupas é de forma que elas fiquem em pé, como eu mostrei. E como é que eu dobro dessa forma? Você dobra suas camisas da seguinte maneira. É você pegar essa ponta e dobrar para o meio. Você dobra as mangas para fora e faz o mesmo processo com a outra. Lembra sempre de se atentar aos detalhes. Eles fazem muita diferença na hora de uma dobradura. Por exemplo, essa aqui tem uma parte amassada. Eu precisaria passar minha roupa novamente para dobrar
ela da forma adequada. E ao invés de eu fazer esse movimento e finalizar, eu vou fazer esse movimento e vou ver qual a altura da minha gaveta. Minha gaveta permite que eu dobre minha roupa em 3 movimentos. Nesses 3 movimentos eu consigo ter a altura da minha gaveta e ela fica em pé. Para você colocá-la de forma em pé, você precisa agora dobrar ou em 3 pontas ou em mais pontos, dependendo da altura da sua gaveta. Porque não adianta você dobrar, por exemplo, ela ao meio agora e tentar colocar ela em pé, porque ela não vai ficar, ou ela não vai caber na sua gaveta, dependendo se a sua gaveta for mais estreita. Você precisa ver qual o tamanho das gavetas que você tem e dobrar de acordo com essa altura. Os tecidos mais leves requerem mais dobras para ficarem mais firmes. E os tecidos mais pesados, mais duros, eles requerem menos dobras para ficar em pé. Olha o trabalho que dá fazer isso. Eu vou pendurar tudo no meu cabide e acabou. Não preciso fazer mais nada. Sim, pendurar no cabide é a forma mais fácil de você guardar um objeto. Mas se você tem muitos objetos, ou se você tem várias camisas, várias calças, quando você vai puxar uma, já vem mais 3 cabides juntos. Eles ficam muito empilhados. E como eles não têm títulos como os livros têm, porque esse é o mesmo princípio de organização quando você coloca no cabide, você, por mais que a roupa esteja na sua frente, você esteja olhando para ela, você não vai percebê-la, porque ela não tem título, ela começa a sumir. E quando você dobra uma roupa, você transfere energia para ela de alguma forma, você faz com que aquele objeto reaviva. Você está tocando nele, você está mexendo, está manuseando. Isso faz com que o objeto volte à vida. Ele volta a ter energia, porque você está mexendo, está manuseando. E só disso acontecer, você sabe que essa peça existe, essa roupa existe. E as únicas peças que não devem ser dobradas e penduradas no cabide são os casacos, os ternos, os blazers, os vestidos e as saias. São as únicas peças que você deve manter no cabide. E mesmo mantendo no cabide, trazendo o mesmo princípio de uma fácil visualização, de uma visualização agradável, como eu mostrei da gaveta, você deve colocar as roupas da esquerda para a direita. Você está vendo ao contrário, é porque está espelhada a tela. Mas se você colocar os itens mais pesados da esquerda e os mais leves à direita, você vai ter facilidade na hora de pegar, de puxar esses objetos. E, adotando o mesmo princípio, da esquerda para a direita, dos pesados para os leves, você deve adotar dos maiores para os menores. Os itens maiores devem ficar à esquerda, os itens menores devem ficar à direita. Dessa forma, você cria como se fosse um vazio no seu armário, um espaço em que ainda cabe mais umas cestas, por exemplo, você quiser colocar, cabe uma decoração, cabe nada, por exemplo, também se você quiser colocar nada. Se você quiser deixar as roupas respirarem, porque elas precisam ter uma entrada de luz, uma troca de vento, senão elas começam a ficar empacotadas, começam a feder, começam a acumular umidade, a acumular sujeira. E não é esse o tratamento que a gente deve dar a objetos que protegem o nosso corpo. Tá, tudo bem, não é uma armadura, mas ele protege a gente do frio, protege a gente da exposição do sol, protege a gente de qualquer outro tipo de avaria que venha acontecer com o nosso corpo. As roupas são responsáveis por nos proteger, por proteger a nossa pele. E a gente precisa dar esse devido valor, a gente precisa dar esse devido cuidado às coisas que nos protegem, que nos trazem algum conforto. Porque se você começa a ver esse valor em objetos que você usa, fica muito mais fácil você realmente usar coisas e não deixar que elas te usem. E se você acha que essa estratégia de organização vai ocupar muito espaço, significa que a primeira etapa da sua organização não foi feita da forma correta, que é o descarte. Eu fiz um vídeo em que eu explico os itens que a gente tem, a forma que a gente pode descartá-los. E se você não faz essa etapa, você já pula direto para a segunda, que é guardar, não vai realmente caber, não vai organizar, porque você não tem tudo aquilo ali que te faz feliz. Todas as roupas que estão no seu armário no momento te fazem feliz,
Você se sente bem em usá-las? Você se sente bem, por exemplo, saindo na rua com qualquer roupa que você tem? E se sentir bem não precisa ser o que os outros vão achar da roupa que você está vestindo. É o que você está vestindo para você mesmo. Não é levar em conta o que os outros estão dizendo, os julgamentos dos outros. É simplesmente o que você está levando em conta quando está escolhendo seus objetos. E esses objetos, essas roupas, esses itens, essas coisas que não te fazem feliz, não precisam estar com você, não precisa estar no seu armário, não precisa ocupar um espaço. Você pode vender, você pode doar, você pode descartar. E você pode se livrar desse peso, desse fardo, dessa ocupação e viver uma vida com objetos que somente te fazem feliz, com coisas que você realmente quer ter por perto, sempre. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá um like. Se acha que pode ajudar alguém a organizar o seu lugar de alguma forma melhor, compartilha. E se você tem alguma dúvida sobre organização, tanto física quanto mental, coloca aqui nos comentários. Eu vou tentar te responder, e se eu não te responder nos comentários, eu vou tentar fazer um vídeo para te explicar isso da melhor forma possível. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!